Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Feche seus olhos. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, meu irmão, minha irmã. Deus de promessa. Ele é o Deus que cumpre todas as Não promessas. é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você que nesta noite de hoje as palavras do Senhor, as promessas do Senhor na sua vida irão se cumprir, porque como a própria letra desta música diz, Ele não é homem para mentir. E nesta noite de hoje nós iremos receber algo novo do Senhor. O Senhor tem algo novo para fazer na nossa vida nessa noite de hoje. Se você abrir o seu coração, você experimentará as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é William Carlos, tenho 32 anos de idade, sou casado com a Eliane e nós temos 3 filhos, o João Vitor, a Maria Eduarda e o Vinícius. E que alegria poder estarmos novamente na casa do Senhor e ouvir as promessas do Senhor e além, muito mais do que ouvir, ver com os nossos próprios olhos as promessas se cumprindo. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E aquilo que a Sara disse, as alianças elas não são para ser quebradas. E dentro dessa pregação nós vamos ver que Deus faz uma aliança com o homem e Deus permanece fiel nessa aliança. Deus permanece fiel em todas as suas promessas. E nós vamos perceber que nós precisamos também fazer a nossa parte, porque se nós queremos receber as promessas de Deus, que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, é necessário também nós fazermos a nossa parte. O tema dessa pregação é justamente este: o Senhor faz uma aliança de amor com o seu povo. Amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui agora de relacionamento, né? E quando nós falamos de relacionamento, logo vem à nossa cabeça o nosso relacionamento familiar, né? Do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, ou os filhos com os pais, não é assim? Sempre quando nós falamos de relacionamento, vem logo à nossa mente, à nossa cabeça, a família. Por isso que nós vamos refletir na palavra de hoje também, alguma coisa nesse sentido, no contexto de família. Mas, amados irmãos, eu quero falar para você, que o que nós vamos refletir hoje, vai além do nosso relacionamento humano com as pessoas. Nós vamos refletir um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque, amados irmãos, por mais que nós fazemos aliança entre nós, nós precisamos também fazer aliança com Deus. E da mesma forma que Deus é fiel para conosco, nós também temos que ser fiéis a Ele. Porque quando nós vamos, nos casar, aqueles que são casados, no dia do matrimônio, eles fazem ali as promessas, faz uma aliança, e as alianças são para ser eternas. Por isso vamos refletir, as bodas de Caná, onde nós vamos ver um casamento, aonde ali vai se iniciar uma história de um relacionamento, onde um homem e uma mulher vão se casar, e eles vão fazer também uma aliança com Deus. Abra lá em João capítulo 2,
versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E aí se achava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Nós vamos usar isso na pregação. Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele disser. Tinham sido deixados ali 6 jarros de pedras, com cerca de 100 litros cada um, que servia para a purificação dos judeus que eles costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: enche esses jarros com água. Eles encheram até a borda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, aqui então nós estamos vendo o início de uma família que está sendo construída, mas nós vamos perceber dentro dessa pregação, se a nossa vida, se a nossa família, ela não for um relacionamento entre família e Deus, mais cedo ou mais tarde, aquela aliança que foi um dia firmada, ela vai desfazer. Da mesma forma, é nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus também é assim. Nós precisamos ser fiéis à aliança que Deus fez conosco. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo 9, versículo 12, nós vamos ver que Deus faz uma aliança com Noé. Logo após o dilúvio, Noé sai com seus filhos da arca e Deus vai fazer uma aliança com Noé. E ele vai colocar um sinal. Gênesis capítulo 9, versículo 12. Deus coloca um sinal demonstrando a aliança que ele fez com Noé. E ele vai falar: esta é uma aliança eterna que eu faço com o meu povo. E qual que é a aliança? Qual que é o símbolo? O que é que representa a aliança de Deus com o seu povo? É um arco-íris. E se nós olharmos, a gente for lembrar de quando a gente estava na escola, se a gente pedir a uma criança para fazer um arco-íris para a gente, uma criança de 6, 7 anos, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma meia-lua, toda colorida, não é isso? Só que, amados irmãos, quando nós vamos falar sobre o arco-íris, não é essa imagem que Deus quer falar. Porque o arco-íris, quando nós olhamos de baixo, nós vemos uma meia-lua apenas a metade do arco. Mas se nós olharmos o arco-íris de cima, nós vamos ver que ele é um círculo. Ou seja, círculo é aquilo que não tem fim. Então, quando Deus vai falar que o sinal dele é um arco-íris, é nesse sentido, que a aliança que Deus fez com o homem, ela é uma aliança eterna, e ela não tem fim. Por isso que nós temos que entender que a aliança que Deus faz com o homem é uma aliança de amor eterna, ela jamais terá fim. Aí você fala assim: William, mas se a aliança não tem fim, o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque quando nós falamos de fidelidade, quando nós falamos que a aliança de Deus ela é eterna, nós vamos perceber que a aliança de Deus para conosco, ela é eterna. Deus não quebrou a aliança que ele fez com o homem. Mas nós vamos perceber na própria palavra, que quando o homem peca, ele quebra esta aliança. E é justamente aqui que nós temos que ficar atentos, amados irmãos. Porque se nós não formos fiéis com Deus, se nós quebrarmos a aliança que ele fez conosco,
nós iremos sofrer e sofrer muito. Nós temos que entender que nós temos que ser fiéis com Deus, da mesma forma que Deus é fiel para conosco. Ele fez a parte dele, nós também temos que fazer a nossa parte. Se a gente for olhar a história do povo de Deus, nós vamos perceber que em todos os momentos Deus permaneceu fiel, Deus foi cumprindo as suas promessas, mas o povo foi infiel. O povo foi infiel. E eles começavam a idolatria, a adorar outros deuses. Se a gente pega ali o livro de 1 Reis, nós vamos ver, um rei sobe ao trono, ele destrói um altar dos Baals, o outro sobe e constrói novamente. Ou seja, era uma idolatria constante. Estavam várias vezes adorando outros deuses. O povo de Deus é infiel. O povo de Deus é infiel. Por isso que o Senhor vai levantar os profetas. E se a gente ler lá nos profetas, nós vamos ver várias vezes ele fazendo essa comparação do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele vai usar justamente a figura do casamento para mostrar isso. Que da mesma forma que o homem é infiel à sua mulher, o profeta falava isso, que o povo estava sendo infiel a Deus. E quando nós somos infiéis a Deus, quem sofre somos nós. Porque, amados irmãos, nós temos que entender que a aliança dele foi eterna, ela continua sendo eterna. Ele não deixou de amar o homem após o homem cair no pecado, não. Ele continua amando, amando e amando o homem. Ele continua fiel. São Paulo vai dizer, ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel. E Deus não desiste do homem. Deus não deixa o homem julgado ao pecado. Deus está sempre indo atrás do homem. Por isso que quando nós lemos a palavra, no momento em que Maria vai falar para Jesus, que faltou vinho, o que Jesus fala? A minha hora não chegou. Qual era essa hora que Cristo estava falando? A hora do sacrifício dele na cruz por nós. Por isso que ele disse, a minha hora ainda não chegou. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que Cristo fez por nós. Aqui é o início, se a gente continuar lendo, vai dizer, em São João vai dizer, que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E depois a gente vai ver uma sequência de milagres, vamos ver a vida missionária de Jesus, mas nós vamos perceber também, lá para o finalzinho do Evangelho de João, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o que Cristo fez por nós, qual que era a hora dele, para que ele veio ao mundo, ele próprio vai dizer, ele veio para dar a vida por nós. Nós precisamos entender isso, amados irmãos. Quando o homem foi infiel a Deus, Deus permaneceu fiel ao homem. E quando Jesus ele vem, ele assume a nossa humanidade, e ele morre e ressuscita, amados irmãos, é justamente isso que Cristo está fazendo. Aquela aliança que o homem foi infiel, que o homem quebrou com Deus, Cristo, pela cruz, ele nos devolve a Deus, ele refaz esta aliança. Ele refaz esta aliança. Em todas as missas que nós vamos, nós vivenciamos o sacrifício de Jesus. E na hora da consagração, é dita essas palavras: o sangue da nova e eterna aliança.
Ou seja, o que Cristo fez? Ele devolveu nós a Deus. Aquela aliança que foi quebrada, Cristo novamente faz uma aliança conosco e nos devolve para Deus. Mas, amados, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque o Senhor, Ele não cansa de mostrar para nós que Ele está conosco, que Ele cumpre as suas promessas. Por mais que nós passamos por tribulações, por mais que nós passamos dificuldades, nós temos que ter essa certeza de que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel, e nós também precisamos ser fiéis a Ele. Amados irmãos, o Senhor nos trouxe aqui hoje, justamente para isso, para nos mostrar que a aliança dEle conosco é uma aliança eterna, mas também para que nós possamos renovar a nossa aliança com Ele. E essa aliança é bem dentro daquilo que a Sara trouxe. É abandonar aquilo que o mundo nos oferece, é largar a vida velha para trás e passar a partir do encontro pessoal com Cristo, ter a nossa vida transformada e deixar com que Ele transforme cada vez mais a nossa vida. Nós precisamos renovar a nossa aliança de amor, de fidelidade. Temos que ser fiéis com Deus, porque como a própria música que nós cantamos, nós iremos até chorar, mas a alegria virá. A alegria virá. Amados irmãos, às vezes nós falamos assim, nós não temos visto a graça de Deus, nós não temos visto os milagres de Deus. Será por que nós não temos visto o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos? Por que será? Estava ouvindo a pregação do Vinícius, e uma das pregações dele, do ENF, ele recordou uma profecia de 2017, nos 50 anos da renovação carismática católica, e ele trouxe ela, e eu quero trazer novamente essa profecia aqui, porque todas as vezes que a profecia, ela é proclamada, ela é atualizada, e ele falava assim: se vocês obedecerem às inspirações do meu Espírito, se vocês forem dóceis ao meu Espírito, vocês verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vou repetir. Se vocês obedecerem à inspiração do meu Espírito, se vocês forem dóceis ao meu Espírito, verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Aí a gente pensa, mas por que nós não estamos vendo? Porque o início da profecia já fala: se vocês obedecerem, se vocês forem dóceis. Amados irmãos, nós não temos experimentado os milagres de Deus, porque nós temos sido infiéis a Deus. Todas as vezes que nós somos infiéis a Deus, nós não iremos experimentar as maravilhas de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós queremos experimentar as maravilhas de Deus, mas nós não queremos obedecer, nós não queremos ser dóceis, nós não queremos ser fiéis a Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos rever a nossa vida, rever as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso jeito de viver, os nossos próprios relacionamentos dentro da família, com os outros, com os irmãos. Porque, amados irmãos,
a partir do momento em que nós começamos a viver verdadeiramente o plano de Deus, nós veremos milagre todos os dias. Veremos a graça de Deus acontecer todos os dias. Quando a palavra vai falar assim das 6 talhas, é justamente ali vai falar que era a purificação dos judeus. Mas nós sabemos, se a gente for refletir um pouco, que era algo muito mais externo do que verdadeiramente interno. Ou seja, era um cumprimento de leis, um cumprimento de normas, mas não partia do coração. Se nós não arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, das nossas misérias, nós não experimentaremos as maravilhas de Deus. Porque a aliança que Ele fez conosco, ela é eterna. As promessas dele se cumprem. Mas, se você observar, todas as vezes que Deus colocar uma promessa na palavra, você vai ver que existe uma condição. Existe uma condição. A condição da obediência. De sermos obedientes à palavra do Senhor. E para a gente já finalizar, para que a gente possamos também renovar a nossa aliança de amor com o Senhor. Essa palavra que nós vimos vai falar que o vinho havia acabado. Ou seja, não tinha mais vinho. E se a gente for analisar o vinho para a cultura judaica, era felicidade, era alegria. Não podia faltar jamais um vinho no casamento, porque o vinho representava justamente a alegria. E não apenas no casamento, eu quero trazer aqui agora para os nossos relacionamentos. Se faltar o vinho nos nossos relacionamentos, nós iremos frustrar. Nós seremos frustrados. Porque o vinho representa a alegria. Eu não estou falando aqui do vinho, mas eu estou falando do vinho da alegria que vem de Deus. Se faltar a presença de Deus na nossa vida, nós não seremos nada. Porque ali nós vamos perceber que se não fosse a graça de Deus, se o milagre de Deus não tivesse acontecido ali naquela família, para a cultura deles, faltar o vinho seria a maior humilhação que aquele casal iria passar. E às vezes nós temos visto faltar vinho em muitos lugares. A gente percebe às vezes casamentos que tem tudo. A gente vê casamentos milionários, vemos casamentos em castelos, que passa 2, 3, 4 meses, e o casamento acaba. Por quê? Porque tinha tudo, menos a presença de Deus. Quando falta a presença de Deus na nossa vida, amados irmãos, falta tudo, porque somente Ele é tudo. E nessa noite de hoje, Ele nos trouxe justamente para isso, para que nós possamos renovar a nossa aliança com Ele. Fecha teus olhos por um instante. Nesse momento agora eu quero levar você a refletir um pouco. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua história de intimidade com o Senhor? Será que nós temos permanecido fiéis ao Senhor? Será que a nossa vida tem demonstrado a fidelidade a Deus? Porque a palavra vai dizer que pelos frutos conhecerão a árvore. Será que nós temos dado frutos de santidade?
Será que a nossa vida tem refletido a graça de Deus? Será que quando as pessoas olham para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa família, para o nosso relacionamento, eles têm percebido a presença de Deus ali? Nós precisamos, amados irmãos, ser fiéis a Deus, ser fiéis à aliança de amor que Ele tem para conosco. O Senhor fez uma aliança de amor eterna com o seu povo. Ele não deixa de cumprir as suas promessas. E nessa noite de hoje Ele quer derramar as bênçãos e as graças de Deus na sua vida. Da mesma forma que aquele casal pôde experimentar o milagre de Deus da vida dele, esta é a noite que o Senhor também quer fazer um milagre, quer fazer uma graça na sua vida. Mas da mesma forma que naquele casamento tinha lá 6 talhas, que era para a purificação dos judeus, e ali eles faziam, o cumprimento da lei, mas muitas vezes era algo só externo. O Senhor hoje nos chama a nos purificarmos o nosso interior, o nosso ser, arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, das nossas fragilidades, das nossas misérias, e deixar Ele fazer algo novo na nossa vida. E essa é a emoção que Ele coloca no meu coração, que Ele tem algo novo para fazer na nossa vida nesta noite. Mas é necessário que primeiro nós despojamos da vida velha, largamos para trás a vida velha, aquilo que vai dizer lá em Efésios: despojai-vos do homem velho corrompido pela sua concupiscência e revesti-vos do homem novo. Deixa cair por terra agora tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é pecado. Você sabe o que tem atrapalhado a sua vida, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Deixe que agora o Senhor venha com a tua unção, com a tua graça, restaurar a sua vida, restaurar a sua história. E é justamente isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. E essa é a emoção que o Senhor dá, de pessoas longe, mas muito longe de Deus. Hoje é dia de você se aproximar do Senhor. Hoje é o dia do Senhor mostrar para você o que Ele pode fazer na sua vida. Mas é necessário você dar um passo em direção ao Senhor, estreitar os seus relacionamentos. Amados, nós precisamos ter um relacionamento com Deus dessa forma, da mesma forma que nós relacionamos com as pessoas, nós precisamos também nos relacionar com Deus. Deixa o Senhor trabalhar agora no seu coração, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, deixa Ele fazer algo novo aí. Que você apenas agora se entregue ao Senhor, se lance ao Senhor, deixa Ele tocar, deixa Ele fazer agora na sua vida.